Olá, amigos, mais uma vez unidos para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, seus ensinamentos, onde buscaremos, dentro do trecho escolhido para hoje, as nossas reflexões e deixando claro que não somos donos da verdade. Buscamos as reflexões através de intuição, através de conhecimento do Evangelho, mas os pontos que nos trazem as reflexões são importantes, iniciando de nós que estamos aqui, doando esse tempo como instrumento dentro da palestra, como para todos nós. Constante aprendizado nos traz Jesus nesse nosso processo evolutivo. Vamos iniciar com uma oração e buscando de Jesus toda a sua misericórdia, toda a sua espiritualidade, toda a sua luz. Senhor Jesus, querido Mestre, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, para buscarmos de Ti, Senhor, a Tua presença, a Tua virtude, a Tua luz, e juntamente, Senhor, com os nossos amigos espirituais, nossos mentores, o mentor desta casa, possamos, Senhor, desenvolver o tema de hoje, dentro do entendimento, dentro do necessário, para que possamos, Senhor, com reflexões, aprendermos mais um pouco. Senhor, reconhecemos a nossa pequenez diante de Ti e a grande necessidade, Senhor, de aprendermos, de nos renovarmos e de estarmos sempre ligados, Senhor, buscando de Ti a Tua misericórdia. Senhor, vibramos nesse momento, Senhor, por todos os nossos irmãos que estão em grandes aflições, Senhor. Num planeta de prova e expiação, o que não falta são as aflições. Mas bom e necessário, sempre, Senhor, é vibrarmos por todos os nossos irmãos, nos hospitais, aqueles nossos irmãos naqueles países em guerra, na Ucrânia, Rússia, quanto sofrimento, Senhor. Mas tudo está nas Tuas mãos. E não há sabedoria, a Tua sabedoria é infinita, Senhor. Estamos aqui como instrumento, Senhor, buscando de Ti a Tua misericórdia. Nos intui, nos ilumina durante todo esse tempo, Senhor, do qual nós pedimos permissão para a abertura dessa palestra. Que assim seja. Nosso tema de hoje, irmãos, é a parábola das 10 virgens. Parábola conhecida, está em Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Né? Importante das parábolas, quando Jesus manifestava ao povo, é a forma em que Jesus colocava os assuntos dentro de menções, né, ilusórias, dentro de manifestações alegóricas, para objetivar no íntimo de cada um a sua manifestação. E cada um entendia dentro do seu grau de conhecimento, do seu processo evolutivo, do seu padrão vibratório, cada um recebia as parábolas à sua maneira. É bom sempre lembrarmos, irmãos, que grande multidão sempre acompanhava Jesus. Jesus sempre estava acompanhado de multidão. Na verdade, ele tinha os seus momentos íntimos com os seus discípulos, né? Em que ele despedia a multidão e sentava ali naquela relva junto com os discípulos, e ali eles debatiam o que ocorria, o que, na verdade, eles tinham aprendido naquele dia, observado, e Jesus lhe dava, assim, os ensinamentos. A parábola das 10 virgens faz parte de um corpo de, se não me engano, 40 e poucas parábolas, em que Jesus, além das parábolas principais, existe sempre, em algum ponto dos evangelhos, outras parábolas, outras coisas que Jesus menciona, como se estivesse parabolando. Algumas parábolas, né, principalmente no Evangelho de Lucas, são bem claras. E quando se abre a parábola
quando se começa a reflexão a respeito das parábolas, vai ficando sempre claro que Jesus nos dá a oportunidade e o desperto da nossa busca da melhora íntima. E essa parábola das 10 virgens, nós vamos fazer a leitura, porque eu gosto sempre de fazer a leitura para não esquecer nenhum ponto, né? Ou comentar e pular algum assunto e ficar vazio, ficar alguma coisa em falha durante a parábola. A leitura diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, onde 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Né? As insensatas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em seus vasos e em suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas sentiram sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, saiu ao seu encontro. Logo se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. As prudentes logo seguiram ao encontro do noivo, tendo suas lâmpadas abastecidas de azeite. Porém, as insensatas não conseguiram manter suas lâmpadas acesas por falta do azeite. Vamos entender, então, que o casamento nessa época era um evento mais social do que propriamente religioso, né? Onde a união dos nubentes era regida, ou era coberta, vamos dizer assim, assistida por interesses familiares, dotes, união de riquezas. Era um casamento propriamente preparado, né? Onde os noivos não tinham escolha, vamos dizer assim. Quem escolhiam, na verdade, eram os pais. E aqui nessa parábola, na época, o que acontecia? A noiva com as donzelas escolhidas para acompanhá-la ficava à espera do noivo, que ia até a casa da moça para concluírem a união através de cortejo com muita música e festividade. Então havia todo um movimento nesse processo de núpcias, né? E essas moças, essas virgens escolhidas, acompanhavam esse casamento, esse matrimônio, que na verdade era uma festividade de vários dias. Mas havia esse primeiro contato desses noivos, né, que participavam essas moças, num sentido figurado. O importante para nós aqui não é entrar em detalhe da história, como deixou de ser, porque cada um tem a sua interpretação. Historicamente falando, temos que meditar no seguinte: os interesses materiais superavam qualquer tipo de sentimento. O que acontece? A frieza, a infelicidade se transformava. Era regada de uma maneira tão insensata, né? Em que as pessoas iam vivendo, iam tendo filhos, famílias, iam se unindo. E o que valia aqui eram os sobrenomes, as linhagens familiares, né? E dentre essas moças, dessas virgens, moças que não tinham assim, eram donzelas, vamos dizer assim, 10, 5 insensatas, em alguns pontos do Evangelho diz loucas, e 5 prudentes. Vale salientar para nós que todos nós temos, ao encarnarmos, o nosso percentual, ou a nossa quantidade de azeite necessária para encarnarmos, né? Esse azeite, ele vem no íntimo do nosso coração, dentro da centelha divina, e nós iniciamos a nossa encarnação. Ou nós multiplicamos esse azeite, ou nós, na verdade, ficamos naquela quantidade de azeite que encarnamos,
de uma maneira em que deixamos do tempo da nossa encarnação de comprar, porque nós vamos ver aqui que fala em comprar o azeite necessário para quando voltarmos para a pátria espiritual. O importante, irmãos, é deixar bem claro que todas elas eram virgens, quer dizer, nenhuma delas tinha ainda o conhecimento, né? Não tinham perdido ainda a sua mocidade, estavam puras. Qual é a diferença dessas virgens? O que nós podemos interpretar disso? Que as insensatas, durante o tempo que tiveram, não foram capazes de produzir o azeite para reserva. Elas não tinham azeite reservado para qualquer tipo de acontecimento ou de necessidade que houvesse no momento em que, na verdade, houve a demora desse noivo. E as prudentes já tinham a sua reserva. Souberam usar o seu tempo para comprar ou agariar o azeite de reserva. E, tardando o noivo, ambas estavam esperando, adormeceram, né? Por isso que, quando fala aqui que as virgens adormeceram, muitas religiões interpretam que quando se desencarna, se dorme no Senhor, né? Aqui, na verdade, é uma parábola, é um sentido figurado, né? Elas desencarnaram. Porque quando nós desencarnamos, nós temos um tempo de dormência, né? Onde a consciência vai trabalhar, onde vai ter todo um contato com o mundo, com o plano espiritual, dependendo da condição de cada um. Se está muito ligado à matéria, é um tempo, se está um pouquinho mais espiritualizado, é outro tempo, mas cada um de nós tem um processo de transição entre a matéria e o mundo espiritual. Não se dorme no Senhor, né? Mas cada um dentro do seu entendimento. E essas aqui ficaram aguardando as núpcias. Quando, de repente, alguém gritou: eis o noivo está chegando. Todas levantaram, todas levantaram. Mas as insensatas perceberam que na hora de cortejar os noivos, né, os azeites acabaram. Não conseguiram manter as suas lamparinas acesas. E as prudentes não, elas acompanharam todo o cortejo, participaram daquela festa, tiveram a alegria, né, de participar, de acompanhar aquela festa. E as nossas vasilhas, o nosso coração, quando falo em coração, não é o coração carnal, é o processo de sentimento interno que nós temos. Como será que estão nossas vasilhas? Será que nós estamos conseguindo angariar esse azeite, comprar esse azeite? É difícil, é trabalhoso. São processos de resignação, são processos de autoconhecimento, são processos que nós precisamos abdicar de nossos sentimentos, de nossas revoltas, de nossas mágoas, para que venhamos dessa maneira não consumir o nosso azeite com mágoa, com sentimento, com ódio, não contaminando o nosso azeite, né? Deixando claro que as moças eram puras. Então, materialmente falando, eu cumpro os meus deveres, sou uma pessoa correta, o meu verniz social é íntegro, eu mantenho a minha vida de uma forma bem regrada, né? Eu não tenho nenhum tipo de algo, de assunto ou de motivo que venha me trazer vergonha ou venha me trazer algum tipo de acusação, vamos dizer assim, em que eu procuro sempre me manter íntegro perante uma sociedade. Muito bem, ótimo. Mas Kardec deixa claro que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Como eu estou conseguindo multiplicar o meu azeite ou
ter uma reserva para o momento das minhas dificuldades. Tenho tido equilíbrio na hora das provas. Tenho sentido a presença de Jesus perto de mim na hora da minha angústia? Ou me sinto vazio, desesperado, totalmente descontrolado, descontrolada? Como tem sido a minha vida? Então, irmãos, nós precisamos buscar, nesse momento, quais os pontos em que eu posso adquirir esse azeite. Porque, continuando aqui a nossa leitura, quando as virgens perceberam que elas não tinham azeite, elas correram até as prudentes, dizendo assim: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes, porém, responderam: não seria o bastante para nós e vós, e depois aos que vendem, comprai-o para vós. Dentro de uma leitura assim, dá a impressão que aqui existe um processo egoístico, uma atitude egoísta, mas não é. Cada um de nós cumpre, dentro do seu processo reencarnatório, angaria o seu crescimento de uma forma individual. Eu não consigo evoluir para o meu filho nem para a minha esposa. Eu posso sim ajudar, vibrar, dar o exemplo, acompanhar, estar sempre em oração. Importante. O pai sempre zeloso, cuidadoso do filho, isso é importante. Mas dizer que eu vou, na verdade, conseguir o crescimento moral e espiritual de uma pessoa, não, isso é individual. Cada um de nós vai angariar o seu crescimento. Cada um de nós vai comprar o seu azeite. E dentro desse processo de compra desse azeite, as particularidades se multiplicam. Nós temos a nossa individualidade. E cada problema distinto na nossa vida, nós agimos de uma maneira. Dentro daquilo que o nosso íntimo, a nossa consciência, o nosso aprendizado que vem de berço, enfim, que nós, dentro do nosso processo evolutivo, nós vamos agir. De que maneira nós vamos agir? De que forma eu vou proceder diante de um acontecimento, de um fato? Então, existe aí a individualidade. Por isso que ela fala aqui, não tem azeite para nós e para vós. Vai faltar. Então, não tem como. Agora, vibrar por um ente querido, na verdade, quando indagado, dar algum conselho, mostrar algum ponto favorável, sim, isso é importante. Enquanto elas foram comprar o azeite, porque elas voltaram para comprar o azeite, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele ao banquete de núpcias. E fechou-se a porta. Então, quando elas voltaram, quando elas foram comprar o azeite, quer dizer, nessa encarnação não conseguiram o objetivo ou tiveram a necessidade de uma próxima encarnação para adquirir mais azeite, completar a sua botija, elas voltaram, elas reencarnaram. Aqui está o processo reencarnatório também. Então, quando fala nessa botija cheia de azeite, esse azeite ele é puro, é um azeite límpido, É um azeite que foi angariado com muita lágrima, com muita luta, com muita resignação. Então, esse processo reencarnatório que vai nos dando a purificação, a preparação desse azeite, através do conhecimento, através da intelectualidade, através do crescimento moral, através do desenvolvimento íntimo voltado para Deus. Finalmente chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Esses são pontos em que Jesus coloca dentro das parábolas, que para nós, espíritas, jamais Jesus vai dizer isso aí. Não. Isso aqui quer dizer o seguinte, que chega a um ponto, em que não há uma relação entre nós e Jesus, se nós não tivermos obras,
adequadas. Se nós vivemos dissolutamente, de uma forma errônea, magoando pessoas, fazendo coisas erradas, buscando dentro das nossas dificuldades, dentro da nossa criancice moral, não há como, na verdade, haver uma ligação ou um conhecimento de Jesus conosco. Apartai-vos de mim que não vos conheço. Então não há um elo de ligação. Mas quando nós procuramos nos esforçar, dentro da nossa fraqueza, dentro da nossa dificuldade, uma melhora íntima, uma busca para, na verdade, conhecermos melhor Jesus, aí sim, aí existe um elo de ligação, que é o quê? O amor, a busca pelo amor de Deus, a busca pelos mandamentos, a busca pelo crescimento moral. Aí começa um processo de ligação, chamado no processo, na ligação íntima, cada um no seu padrão vibratório. É quando nós estamos num estágio difícil, mas queremos evoluir, e vamos progredindo, e vamos tendo a nossa lamparina cada vez mais acesa, mais abastecida do azeite. E quando se fala em lamparina, quando se fala em lâmpada acesa, é importante para nós que sempre nós, um planeta de expiação e prova, nós vamos passar por momentos escuros na vida, por provas difíceis, em que parece às vezes que não há saída, não tem, principalmente quando nós perdemos um ente querido. Parece que tudo fica escuro, tudo fica triste, tudo fica vazio, Importante que, ao consultarmos a nossa consciência, as nossas dificuldades, possamos sentir um pouquinho do calor da nossa lâmpada acesa. Isso nos conforta, nos consola. Porque nós, tendo a nossa lâmpada acesa, nós nunca perdemos a esperança. É aí que está o ponto. Sempre temos o quê? Um bocadinho de fé, uma porção de esperança, e aí nós continuamos caminhar. Caminhar com segurança, caminhar com firmeza, como já foi dito, com resignação, com humildade, não é? E vamos progredindo. Diz mais aqui. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Interessante. Então, nós temos que estar sempre no nosso dia a dia, dentro do nosso convívio diário, buscar sempre estar com as melhores das intenções, com os melhores dos desejos íntimos. Tudo bem que não somos santos, nem estamos aqui para dizer assim, olha, vamos nos santificar de hoje para amanhã. Não. O que importa para nós, caso venhamos desencarnar, é o quê? Que nós existe um desejo sincero de mudança, de crescimento. E que o nosso pensamento, a nossa consciência, o nosso íntimo, seja abastecido, através desse desejo de mudança íntima. Porque se eu desencarno, mesmo com os meus erros, mesmo com as minhas dificuldades, mas com uma porção de arrependimento e um grande desejo de mudança, o que vai acontecer? Eu consigo alcançar condições da minha próxima encarnação de uma maneira melhor. Estamos entendendo, irmãos? Então, como diz aqui, a parábola das 10 virgens representa o processo evolutivo do espírito rumo à sua perfeição intelecto-moral. Jesus compara o reino dos céus, ou seja, o reino dos bem-aventurados, quer dizer, que já cumpriram o seu estágio terreno, com as 10 virgens, à espera do noivo, todas com as mesmas oportunidades e expectativas. O sentido da virgindade está na ignorância e na simplicidade com que Deus cria os espíritos. O ponto de partida é o mesmo. Aí começam as escolhas, Aí cada um vai, de repente houve uma escolha legal, uma escolha benéfica, sentiu prazer nessa escolha e vai evoluindo. Outro, de repente, escolhe
busca uma escolha negativa, sentiu prazer nisso, achou que isso aí estaria a satisfação, né, daquilo que busca, vai se infiltrando cada vez mais no mal. Então são escolhas, não é? Deus cria os espíritos para a marcha do progresso. As bodas é o prêmio da perfeição alcançado depois de inúmeras jornadas evolutivas. Diante desse processo, Jesus enfatiza que metade dos espíritos segue o caminho reto, o homem de bem, né? E outra metade escolhe o caminho mais demorado da evolução espiritual. Não é que vai para o inferno, condenação eterna, não. Vai demorar mais, né? Se de repente precisa de X encarnações, vai precisar isso aí multiplicar por 3, 4 vezes a mais para poder alcançar o objetivo do crescimento, da santificação, né? De um espírito puro e perfeito. É isso? Então todos estamos caminhando. Jesus sempre, como nós dissemos, né? Jesus fala pelo Espírito para o Espírito. Então, quando Jesus fala nas suas parábolas a respeito do reino de Deus, quando ele diz assim, o reino de Deus será comparado, ele sempre menciona o quê? O mundo espiritual. E quando ele menciona o mundo espiritual, ele quer atingir o quê? Os nossos ouvidos, a nossa mente, né? Viemos guardar, não. Ele quer atingir o quê? O nosso espírito, o nosso íntimo. Então, o reino dos céus será semelhante. Então, ele quer, de uma maneira ou de outra, buscar atingir no nosso íntimo, para que haja lá um movimento, um cutucão. Então, é importante para nós sempre observarmos o quê? Não o palestrante, não a forma em que... Não, buscar o conteúdo do que está sendo falado, a essência, porque dessa maneira nós vamos o quê? Abrindo o nosso coração, os nossos ouvidos, não os materiais só, mas os ouvidos espirituais, nós vamos o quê? Buscar o quê? Esse cutucão íntimo para que possamos mudar. E, irmãos, é interessante uma parte assim, quando nós ouvimos uma palestra, recebemos um passe de coração e objetivamos uma mudança, a própria virtude do que é falado, caindo, interiorizando, caindo dentro de nós, torna toda essa transformação, essa busca de mudança muito fácil. Não é difícil. Difícil sim, são as barreiras, são as dificuldades, mas esse movimento íntimo, esse processo íntimo de mudança vai se tornando automático. Por quê? Porque quando você ouve uma palestra, você ouve uma reflexão, quando surge um determinado problema, a impressão que dá, ou a realidade é que aquela palestra ela flui dentro de nós e você se lembra do assunto, não importa o palestrante, você se lembra daquele assunto dá aquela mexida íntima e você fala, opa, peraí, aqui não está legal. Então, dessa maneira nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo. É esse azeite que está dizendo aqui, é esse combustível que vai nos iluminando, né? Diz assim, todos nós recebemos a nossa lâmpada, né? Os da consciência para orientar-nos em todos os caminhos retos. E em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, onde Deus escreve as suas leis? E eles respondem, na consciência, né? Porque a consciência é o roteiro seguro para praticar o bem e desprezar o mal. O bem é toda atitude de respeito aos direitos naturais, e o mal é qualquer prática contrária desses direitos, do respeito e do amor ao próximo. O que eu não quero para mim, eu não faço para o meu próximo, né? A fé sem conhecimento, vejamos bem, a fé sem conhecimento pode ser comparado a uma candeia mal provida, que é a da meia-noite e não tem luz, né?
A fé sem o conhecimento. Então, além da fé, por que que nós precisamos de uma fé raciocinada? Para que não venhamos ser pessoas que tenhamos uma fé, vamos dizer assim, fanática, baseada em dogmas, porque isso não progride. Nós vamos criando uma manifestação exterior e vamos, na verdade, deixando de realmente analisar as nossas obras interiores. O que acontece? Vamos perdendo tempo. É o caso dessas virgens, né? Elas tiveram a sua oportunidade, mas, de uma maneira ou de outra, se preocuparam com alguma coisa, não de realmente de buscar o azeite verdadeiro para as suas lamparinas, né? Quem nos avalia perante Deus e de que forma estamos vivendo, é esse elo que nós temos com o Pai, que é a consciência viva. A consciência, ela é incorruptível, não se corrompe a consciência. Podemos, durante o processo reencarnatório, né, irmos nos iludindo. Deixa para lá, isso aí não é bem assim, vamos. Depois que desencarna nesse processo de esperar, né, nesse processo de adormecimento, em que o espírito consegue, dentro do arquivo da sua consciência, buscar as obras, aí a coisa vai complicando, né? Como comprar esse azeite espiritual preciosíssimo, diz aqui? Como comprar? Através de uma prática religiosa, ou de dogmas, ou dos seus dogmas? Não. Não basta dizer, que é uma parte dos evangelhos diz assim, não basta dizer Senhor, Senhor, né? Proferir preces, nem pronunciar orações mais ou menos emocionantes, para que a porta da felicidade nos seja aberta. O que é preciso? É preciso, primeiro de tudo, abastecer nossas lâmpadas com o azeite da humildade, da sinceridade. Aos olhos dos homens, humildade e sinceridade, aos olhos dos homens e aos olhos de Deus, né? Que não adianta uma aparência exterior, né? De repente cria-se um estereótipo, né, de pessoa humilde, e, na verdade tem dentro de si todo um processo de orgulho. Importante refletirmos sobre isso. Por isso que a doutrina espírita nos ensina que essa transformação, essa mudança íntima, ela pode ser lenta, ela deve ser lenta. Por quê? Para que essa mudança ela seja de dentro para fora. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É demorado, não é? É demorado. Então, nós temos, como uma raiz de uma planta que você precisa cuidar, porque a planta, você está aqui, você está regando. Mas se a raiz está enferma, ela morre da mesma maneira. Então, você vai lá, coloca um adubo, mexe aquela raiz, dá uma preparadinha, né? E vai cuidar da raiz. É isso que nós precisamos. É o caso daquela parábola da figueira seca. Era uma figueira frondosa, cheia de flores, chamou a atenção, mas não tinha fruto, não é? Vamos lá. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não adianta, Senhor, Senhor. E o que é fazer a vontade do Pai? Aonde está o Pai na nossa vida? Em que maneira nós manifestamos o Pai? Ou nós mencionamos o Pai na nossa vida? Através do bem, através das oportunidades que surgem na nossa vida para a prática do bem. Bem que começa em nós, no nosso interior, sabendo perdoar, sabendo amar, sabendo sempre que tudo que nós fizermos ao próximo retornará para nós como bem. Então, isso é fazer a vontade do Pai.
Não vamos confundir que fazer a vontade do Pai é ficar o dia inteiro de joelho, né? E orando e manifestando, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Não, 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 não. Isso são manifestações dentro do entendimento de cada um. Nós não estamos condenando, mas para nós espíritas não serve. A nossa manifestação para o Pai é sempre o quê? Estar em pensamento ligado ao alto, sempre pensando no quê? Em fazer o bem, demonstrando o bem, respeitando o nosso próximo, em qualquer circunstância. Não é? Diz aqui, a prática do bem, independente de religião, não depende de religião. A religião vem para nos acrescentar conhecimento. Mas a essência do bem tem que estar no íntimo de cada um de nós. Esse azeite nos custa muita resignação, humilhação, lágrimas, pois as nossas vasilhas e lâmpadas abastecidas servem de luz a tantos que nos rodeiam, porque a palavra deixa clara, a chegada no noivo à meia-noite. Pois é nas mais ardentes dificuldades e provas, enfermidades, é que a nossa lâmpada espiritual precisa estar acesa. Hã? E o que faz nossa lâmpada estar acesa? A fé. Né? E a fé sem as obras é morta. Então, de alguma maneira ou de outra, essas obras precisam aparecer. Dentro do quê? Da perseverança, da resignação durante as provas. Então, irmãos, não podemos desanimar. Toda prova tem um início, toda prova tem um fim, né? Como dizia Chico Xavier, tudo passa, né? Como era mencionado, tudo passa. Ia buscar lá em Emmanuel um socorro, tudo passa. E tudo passa, irmãos. Difícil, né? Entender isso, mas tudo passa, irmãos. Então, esse azeite em que nós precisamos na hora da nossa necessidade é o que nós vamos comprando durante as oportunidades de fazer o bem. Não é qualquer coisa já ir revidando, já ir... Não. Temos um pouco de paciência com os nossos entes queridos, um pouco de resignação durante a prova, durante as dificuldades. É isso que vai acrescentar o nosso azeite. Não é? Como voluntário na casa espírita, sempre buscando alguma oportunidade de estar servindo, sendo úteis, né, perante a sociedade de uma maneira ou de outra, sempre observando a nossa volta, de que maneira eu posso ajudar alguém, de que forma. Não ficar ansioso para isso ou por aquilo, não, as oportunidades elas vêm. Então nós precisamos angariar esse azeite. E na hora da prova é que nós sentimos esse azeite. De que maneira? Através do conforto que vem da espiritualidade. Vejamos bem. Pelo pavio da fé e quanto Deus nos ama, é a saída necessária das nossas dificuldades. Pavio da fé. Né? O azeite para as lâmpadas é o cumprimento dos deveres. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que si mesmo, quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então ele cumpre o quê? O amar a Deus, eu não consigo amar a Deus se eu não amo o meu próximo. Não é? Eu não consigo amar o meu próximo se eu não consigo me achegar a Deus. Então não adianta eu ficar aqui achando que eu sou um homem religioso ou um homem espiritualizado se eu não amo o meu próximo. Não existe conexão. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Está ficando claro, irmãos? Então a metodologia para eu estar perante Deus e deixar claro que eu amo a Deus sobre todas as coisas, é colocando sempre em evidência o quê? O amor, o respeito ao meu próximo. Né? E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É aquele que no momento
em que aparece uma oportunidade, eu possa cuidar do meu próximo. Então, as parábolas de Jesus, elas vão se interligando, né? Se nós formos entrar quem é o meu próximo, nós vamos entrar na parábola do bom samaritano. Passou o sacerdote, passou o levita, nenhum deles cuidou daquele homem caído, né? Semi-morto. E passou o samaritano, que perante os judeus era uma pessoa excluída. Era uma pessoa, né, que não tinha a presença de Deus na vida. Eram pessoas rejeitadas perante a lei dos judeus. Então, o que aconteceu? Os dois passaram, o sacerdote com todo o seu conhecimento religioso, dogmático, e o levita com todo o seu conhecimento literal, né, vamos dizer assim, das escrituras, né, dentro da lei de Moisés, também passou de largo. E aquele homem dito, sem luz, sem capacidade religiosa nenhuma, foi o que moveu-se de íntima compaixão. Esse é o termo, moveu-se de íntima compaixão. E por que ele consegue esse movimento interior, essa compaixão? Porque existia um azeite na sua vasilha, né? Somente por meio do cumprimento dos deveres morais e materiais, será possível obter uma consciência iluminada, capaz de elevar o espírito à condição de espírito puro, à semelhança de Jesus, né? Vamos querer a partir de amanhã, não. Isso é um processo. Foi o que nós dissemos no início das nossas reflexões. Se nós desencarnarmos com desejo de mudança, com desejo de transformação íntima, já é um ponto importantíssimo. Se chegarmos na espiritualidade convictos de que a minha verdade é a minha verdade, estarmos totalmente praticando o mal dentro da nossa arrogância, dentro da nossa prepotência, aí se torna difícil, né? Os vasos que carregam azeite é todo um processo de trabalho no bem. Somente por meio do trabalho objetivo, disciplinado, vigilante, é possível dar cumprimento fiel ao dever nosso de cada dia. Porque o dever é o verdadeiro, como disse naquela oração ensinada por Jesus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é esse pão? É a forma de transformar as nossas obras em bem. O que é o pão? O pão onde se mexe a farinha com o fermento, se transforma aquilo num alimento, se transforma num pão. Assim também, é o nosso dia a dia, os nossos movimentos, as nossas manifestações, a nossa convivência com os nossos semelhantes, se transformando no pão nosso de cada dia. Quer dizer, no resultado benéfico no dia a dia da nossa vida, não é? Os espíritos insensatos não cumprem seus deveres, porque são preguiçosos e imprevidentes, quer dizer, eles não enxergam a necessidade de fazer o bem. Está bom assim, eu sou o bom, eu não faço mal para ninguém, né? Então está naquele comunismo, está, né? Naquele comodismo, naquela mesmice, né? Com uma mente totalmente turbada, achando que as coisas vão acontecendo naturalmente, e tudo vai passando na frente e a pessoa não observa. Em nenhum ponto a oportunidade de ajudar, de amar alguém, de ter alguma pessoa dentro do seu íntimo, não é? O espírito prudente sabe as suas responsabilidades, escolhe o trabalho redentor e não perde tempo com algo que não lhes compete. Por exemplo, fofoca, maledicência, né? Fica reparando a vida do outro, comentários, né, negativos com relação a isso, aquilo. Agora nós temos aí as redes sociais, e sai cada barbaridade ali,
cada manifestação de ódio, que é uma manifestação de ódio, né? Criticando um político, criticando uma situação. Houve lá a pessoa maltratou um cachorro, um animal. Aí põe lá, primeiro quem pôs isso aí está errado, né? Não precisava. Aí todo mundo faz aquela crítica e julga aquela pessoa, e sai cada sentimento ali, porque o que está sendo escrito ali naquela rede social são as manifestações dos nossos sentimentos, é o que está dentro de nós, é a qualidade do nosso azeite. Então precisamos ter cuidado. Temos as nossas opiniões, temos as nossas escolhas políticas, logicamente que não vamos admirar uma pessoa que maltrata um animal, e também são coisas escabrosas que se colocam, são animais, sabe, eu já vou eliminando isso aí, porque é tanto sofrimento ali que, né? E outra barbaridade é a pessoa filmar, o sofrimento de uma pessoa batendo na outra, agredindo, está filmando ali. Em vez de ligar para alguém ou ajudar a apartar aquela briga, não, ele filma, ele está, né? O importante é filmar aqui. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas. E quando não, você vê lá o tanto de gente que acessou aquela informação, Então, para nós espíritas, não convém isso aí. Não vai nos trazer crescimento, muito pelo contrário, vai desenvolver em nós sentimentos negativos, de revolta, de ira. E às vezes nós colocamos essa revolta e essa ira através de palavras nas redes sociais. Então não vamos se envolver com isso não é? Se olharmos uma situação dessa e pudermos naquele momento manifestar uma vibração positiva para aquele que está passando por aquilo, ou já passou, enfim, podemos sim quebrar toda essa energia negativa, não é? No azeite puro, a chama não fica crepitando. Bom, vamos tentar explicar, porque tem gente que nunca passou ainda pelo conhecimento, né? Pela experiência da lamparina. Eu ia no sítio do meu avô e tinha lá a lamparina de querosene, ou quando não era de óleo, tinha um óleo que eles usavam lá, e de vez em quando estava o óleo meio misturado, ele ficava crepitando, ele ficava, né? Por quê? Não era um óleo puro, não era, a querosene ali podia ter um pouco de água e ficava aquele barulhinho, né? E ele diz assim, no azeite puro a chama não fica crepitando, estalando, né? Aquele que é mais, mas não é, quer dizer, eu quero progredir, eu quero abrir mão de certos sentimentos negativos que eu tenho, quebrar as barreiras de orgulho que eu tenho, mas ao mesmo tempo, mas não é, né? Eu sou convicto da minha doutrina, mas não sou. E não, nós temos que ter convicção. Nós temos que ter um objetivo. Eu quero me formar em tal profissão, ou em tal faculdade, eu quero fazer uma pós-graduação. Então, eu tenho um objetivo material. O que nós precisamos também é buscar nosso objetivo espiritual. De todo o meu progresso material, da minha formação, tudo que eu consegui através dos meus estudos, da minha intelectualidade, eu quero também, paralelo a isso, evoluir espiritualmente. São as duas asas, né? Então, nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo. O que nós podemos deixar é o material, e esse material, esse brilho do material, desse todo esforço material, desse trabalho, desse progresso, vir ser contaminado, vamos dizer assim, pelo orgulho, pela arrogância. Agora eu tenho um diploma, eu sou melhor. Não. Tão bonito quando podemos ver, quando a gente ouve uma entrevista de um jogador de futebol, de um
de um ator, de uma pessoa né, que está em evidência, a hora que ele dá aquela entrevista, você percebe nele a humildade ou o respeito pelo repórter. Agora, quando é uma pessoa que está dando uma entrevista, é uma pessoa arrogante, você já começa, né, a criar ali uma certa distância dessa pessoa, né? Dessa celebridade, achei o termo aqui, celebridade, dessa celebridade. Então é bacana quando você ouve lá, a pessoa está lá no auge dele como um craque de futebol, ele dá uma entrevista, ele comenta, né? E não, passamos por isso, e de repente ele coloca uma frase lá, graças a Deus, tal. Quer dizer, você percebe o quê? Que é uma pessoa que por tudo que ele tem, por tudo que ele possui, de fama, de crescimento, ele tem dentro dele o quê? Uma certa maneira de manifestar, não é? Vamos lá. Como disse Jesus, né? Mateus capítulo 5, verso 48. Sede, portanto, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Com tais palavras, Jesus esclarece qual a nossa missão de vida, a busca da perfeição, né? Precisamos colocar isso em primeiro plano. Buscai o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos acrescentarei, né? Quando o mestre afirma para sermos perfeitos, está implícita a ideia de que nós ainda não chegamos em tal estágio. E é numa encarnação? É de hoje? Não, de forma nenhuma. Talvez isso seja óbvio para demais, para muitos. No entanto, creio que a maioria de nós se acha um tanto acomodado, né, consigo mesmo, desinteressada no seu próprio aprimoramento. O primeiro passo para esse aprimoramento que nós estamos falando, dessa mudança íntima, qual que é? Eliminar o orgulho. Essa é uma barreira, né? Orgulho é a raiz de todo mal, que muitas vezes nos ilude com a ideia de que já sabemos tudo, são as virgens insensatas, e que não há mais nada para aprender. Bom, conheço toda a literatura espírita, frequento o centro, né? Sou palestrante, e infelizmente o orgulho tira todo esse brilho, né? Onde o azeite fica crepitando, né? Então, irmãos, quem acredita estar no topo de uma situação, geralmente não enxerga buracos bem rentes aos seus pés, né? O ditado de Sócrates continua em extrema valia: só sei que nada sei. Então, irmãos, precisamos, diante desse momento, buscar o quê? O nosso aprimoramento. Tudo que nós precisamos é ter em nós a necessidade da busca desse azeite. O Espiritismo não veio para derrogar a moral cristã, não, mas para fortalecer. Um Espiritismo que não aceitasse os princípios morais do cristianismo não seria Espiritismo, porque não passaria de uma observação de fatos, guiada apenas pela curiosidade sobrenatural. Então, Kardec, através dos Espíritos, através da doutrina maravilhosa que nós temos, veio trazer de uma forma viva o Evangelho redivivo. Veio trazer para nós o quê? A observância de que nada somos, ou nada temos, ou nada levaremos para a pátria espiritual, em forma de azeite. Esse azeite que são as nossas obras, a nossa capacidade de amar, de perdoar, de entender a necessidade do nosso irmão, a dificuldade daquele que está em nossa volta. Então, nada seremos ou nada somos se nós não tivermos essa prática do bem e esse amor. Está claro, irmãos?
Espero que essa reflexão venha nos trazer algum ponto positivo, para que possamos, de passo em passo, ir galgando um progresso moral na nossa vida. Vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade e que sempre essa reflexão possa estar junto de nós. E depois dessa parábola, Jesus vai falar da parábola dos talentos. Ele completa com a parábola dos talentos. E assim, Jesus está sempre observando o quê? Que todos nós temos os nossos talentos, segundo a capacidade de cada um. Em que Ele não deixou ninguém sem a oportunidade de evolução. Esse aí já nasceu ignorante, fica lá. Não. Todos nascemos simples e ignorantes. E todos com a mesma capacidade de evolução, capacidade de crescimento e oportunidades. Então é importante nós refletirmos assim. Em quantas doutrinas eu já passei? Quando digo eu, nós. E hoje eu estou na doutrina espírita, olhando de uma outra maneira tudo aquilo que eu aprendi. Não de uma forma desprezível, não. Mas buscando aquilo que eu aprendi e dando dentro daquilo que eu aprendi, dando um aprimoramento espírita. Entendendo de outra maneira, né? Não de uma forma rudimentar, uma forma absoluta, mas sim dentro do Espiritismo, dentro do brilhantismo do Espiritismo, em que tudo é cercado dentro do amor e da caridade. E fecha, né, como um laço num pacote de presente. E esse laço é como aquela frase dita por Kardec: fora da caridade não há salvação. Então vamos agradecer. Mestre Jesus, queremos agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, por essas reflexões, por essa parábola que o Senhor tem nos deixado, e que de uma maneira tão especial, Senhor, nos renova. Já passaram 2000 anos, mais de 2000 anos, e essas parábolas, o seu Evangelho continua vivo. E agradecemos, Senhor, essa oportunidade. Tudo isso, esse compêndio maravilhoso de conhecimento que o Senhor tem nos deixado, cujo o aprimoramento veio, né, através do Livro dos Espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, e isso vem nos trazer, vem vivificando dentro de nós a necessidade do progresso e da reforma íntima. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. E vá ao encontro de cada um de nós, Senhor, dos nossos familiares, das nossas dificuldades, das nossas preocupações, e que tenhamos sempre, Senhor, o pavio da fé, em que possa verter esse azeite maravilhoso das nossas obras, aquecendo, iluminando os nossos caminhos. Que assim seja.